Mais um Jornada Consciente começando e hoje eu vou trazer um convidado. Gente, levou o xamanismo para a Alemanha. Simplesmente o cara fez isso. Ia lá para o Acre, começou a entender sobre xamanismo, sobre vários processos indígenas. Gente, vou deixar eles contarem para vocês. E aí catou tudo isso e levou para a Alemanha. Hoje ele está no Brasil, ele vai conversar com a gente. Daqui a pouquinho ele está voltando para a Alemanha, né? Fica fazendo esse intercâmbio, Alemanha, Brasil, Amazônia. E a gente vai perguntar, cara, como que ele fez isso? Como que é processo de xamanismo? Eu não quero enrolar muito aqui, quero chamar logo ele, porque o tempo é curto, quero perguntar tudo para eles e você também pergunta, hein? Aproveita, faz suas perguntas, porque aqui está com a gente hoje Augusto Monteiro. Olá, meu Oi, irmão! Lili, Tudo bem, aqui sou Augusto? eu. Que prazer. O caboclo Muito alemão voltou. obrigada por aceitar o convite, Augusto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço de coração aí também, todo mundo está assistindo a gente. Um grande Rauch, um grande axé, um grande saravá, um grande muita luz. E o caboclo alemão, né? Voltou. Caboclo alemão? Que legal, cara, que legal. Eu abri o programa falando que você levou o xamanismo para a Alemanha. É claro, né, dei uma bela de uma exagerada aí, mas não tanto, porque você realmente levou, né, os processos xamânicos para o povo da Alemanha, né? Então eu quero saber tudo, Augusto, quero saber tudo. Mas para a gente organizar as ideias, vamos lá, meu irmão, fala para mim como que, cara, como que surgiu esse negócio de xamanismo, em primeiro lugar? Como que surgiu esse negócio de Sim. xamanismo? Vamos começar do começo, tá bom? Vamos lá, conta aí pra gente. Que responsa, né? Levar o xamanismo para a Alemanha, porque lá já tem o xamanismo, como respondendo já a sua pergunta, o xamanismo está em toda parte do planeta, em toda parte do mundo, né? Essa palavra xamã, ela vem da verdade da Sibéria, que é o samã, né? Que é o núcleo da palavra, né? Vem da Sibéria. E o xamã, numa cultura xamânica, numa cultura indígena, é o cara que fazia o quê? Ele era o padre, era o psicólogo, era o médico, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, né? Porque não tinham essas funções como a gente conhece hoje nas cidades, né? Então o xamã ele fazia todos esses papéis ao mesmo tempo, né? Que Qualquer problema, legal. ele era o psicólogo também, esqueci de falar, principalmente ele era o psicólogo. Tá com problema no casamento, vai falar, vai lá na oca lá do xamã, vai falar com ele. E quebrei É meu o pé, vai lá grande no cara xamã. que cuidava de tudo quanto era assunto. Não, até hoje, né? É o grande cara que cuida de tudo quanto é assunto, né? Polivalente ali. Isso. E ser xamã numa cultura tradicional é uma coisa que você não escolhe, mano. Você é escolhido, né, pelo espírito, né, pelo grande espírito. Desde criança já se observa, né, o jeito da pessoa. Esse aí vai ser um bom xamã, uma boa xamã, né, tanto homem quanto mulher, dependendo da cultura. Que legal. E como E, você foi cair no xamanismo, Augusto? na verdade, isso já vem meio de família de berço. Minha mãe, ela já fazia, ela era psicóloga, assim como você, né? E ela sempre se interessou muito por todas as coisas assim esotéricas, né? Ela já tomava ayahuasca nos anos 80 lá, ela fazia regressão também com as pessoas. Então vem desse interesse, essa veia veio da minha mãe, né? Em casa eu via livros falando sobre coisas indígenas, sobre antropologia, né? Sobre culturas indígenas, isso me interessava, assim, me instigava, né? Eu queria saber como é. E Então já aí vem de berço, de família. pode dizer que sim, né? Depois eu acabei descobrindo também que eu tinha um tio avô que ele era meio indígena, mesmo que não pareça, né? Ele já fazia mexia umas ervinhas lá para curar uma dor aqui, né? Aquela coisa que muita gente conhece também de família das avós, dos avós, né? As avós sempre fazem, né? Uma sabedoria tão maravilhosa, né? A gente Sim, procura propagar isso para não se perder, né, Augusto? Porque é uma coisa incrível dessa sabedoria milenar, né? Que legal. Então, eu não muito sabia, ó, legal. que vinha de família. Pessoal que está em casa, seguinte, o Augusto é meu amigo, meu irmão de jornada. Tive a honra de conhecer o Augusto. E eu só trago amigos aqui no Jornada, né? Não vou trazer inimigos. Apesar que, graças a Deus, inimigo a gente tem pouco. Mas amigos, bons amigos. Opa, mexi na minha câmera, desculpa. E é uma pessoa que eu admiro muito,
Vai trazer muita coisa legal para a gente, muito conhecimento. Vocês já viram que o negócio aqui hoje vai ser muito interessante. Então, se você tiver perguntas dentro do xamanismo, dentro de tudo isso, né, que a gente vai falar aqui, no geral sobre espiritualidade, que é uma coisa que eu quero saber de você, Augusto, é como é que os indígenas, o Acre, a Amazônia vê espiritualidade e como os alemães veem, né? Como a Alemanha vê, como que foi isso? Essa diferença aí, o que, que você sentiu, vou querer saber. Então, se você em casa gostou desse assunto, você já curte o vídeo. Se não segue a gente, já segue logo. Não compartilhou, compartilha com as amigas, né? Porque vamos espalhar essa semente do bem que pode simplesmente curar uma pessoa com uma frase, com uma palavra, né? Pode se identificar e pode acontecer processos de cura, sim. Então, vamos participar com a gente, que a gente fica muito feliz, tá bom? Vamos lá, senhor Augusto Monteiro. Fala para mim, então, como é que você despertou para isso e para o xamanismo, né, no caso? E como é que foi a sua caminhada até chegar no xamanismo de fato? Como que é isso? Conta essa história para a gente. Bom, que eu me lembre, nessa encarnação... Quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Nessa encarnação eu lembro de que eu tive uma certa crise existencial bem cedo, né? Na verdade, como eu falei, vim de berço e eu sempre busquei, por exemplo, com 15 anos eu descobri a meditação, aí eu comecei a meditar, isso me influenciou bastante. E aí comecei, com uns 18 mais ou menos, comecei a ler sobre um cara chamado Timothy Leary, que ele revolucionou a cultura nos anos 60, 70. Ele, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele começou a pesquisar sobre o LSD, que naquela época era usado para terapias, né? E aí ele deu LSD para os Beatles, enfim, aí isso me instigou a procurar mais saber sobre substâncias, o que isso faz de uma maneira, expande a consciência de uma maneira com responsabilidade no meio acadêmico, de repente, né? Não como droga, mas como um meio, um veículo de autoconhecimento. Sim. E aí eu fui estudar sobre cogumelos, e aí um belo dia eu estava em Minas Gerais com meu primo, e achamos uns cogumelos, lavamos na cachoeira e comemos esses cogumelos. E foi uma aventura e tanto. E aí? Não, conta pra mim. Você comeu, você começou, vai, meu amigo. E aí comeu o cogumelo, e aí, o que aconteceu? E aí que eu tive uma experiência muito forte, assim, de sentir que a natureza é viva, assim, como diz assim, você não precisa morrer para encontrar com Deus, né? Foi mais ou menos isso, resumindo a experiência. Perfeito, cara, muito bom. Pessoal, não façam isso. Encontrou cogumelo, não come, gente. Come aquele que você compra no mercado, né? Nos artigos japoneses também, mas não faz isso. Você sabe que lá no santuário tem muito cogumelo, né? E aí eu Não tava sabia perguntando não. tem um monte, cara. Depois eu vou te mostrar. E aí uma vez eu perguntei pro Guilherme, gente, tudo lá da casa de Miguel, né? E aí eu falei, Guilherme, isso aqui pode comer? Ele falou, pelo amor de Deus, filho, não faz isso. Isso aqui é venenoso. Não come. É melhor não, né? Tem que Mas tem saber isso. umas duas, três lá, uns dois, três diferentes. Quando você for lá de novo, eu vou te mostrar para você ver. Tem uns que são laranjas, assim. Eu vi até uma vez, acho que foi no NetGeo, alguma coisa assim, que são bem caros, inclusive. São uns cogumelão mesmo, lindos, maravilhosos. Mas São enfim, vai. lindos, né? São maravilhosos, eu adoro. Mas fala para mim. Aí Voltando, você né? comeu cogumelo, e aí? Aí isso me instigou muito a querer estudar mais sobre isso, conhecer. Aí, como eu estava dizendo, com uns 20 e poucos anos, eu tive uma crise existencial, que eu fiquei assim, sem saber, né? Que caminho tomar na minha vida? Eu vou estudar isso, eu vou trabalhar ali, quem eu sou, né? Para onde vou? Perguntas existenciais assim, bem grandes. Eu estava meio perdido. E aí, pessoas mais velhas que eu, tentando me dar conselho, falaram: você é muito jovem para ter esse tipo de questionamento. Vai fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu continuei perdido. Aí me chamaram para um ritual de ayahuasca, um grupo ayahuasqueiro aqui perto de São Paulo, e eu fui. E aí eu senti uma coisa tão forte, tão grande, falei, é isso que eu quero ser, essa energia, esse negócio que está acontecendo aqui, né? Esse tipo de coisa, que era um ritual tão bonito, com fogueira, mesmo todo mundo tomando essa substância, né, que é tão forte, que muda tanto a percepção da gente, aquilo era tão, para mim, ordenado, fazia tanto sentido, era tão harmônico, era tão natural, era, eu
senti tanta conexão com a natureza, vi que a Terra é um ser vivo, senti isso na pele, e aí começou a minha jornada, né? Eu fui buscar pessoas que conhecessem sobre técnicas xamânicas. E aí isso também me despertou para eu acabei indo embora para a Alemanha, devido a essa questão também de querer saber quem sou eu, né? Eu tinha uma namorada alemã, eu acabei indo para lá, fui estudando lá, me formei lá e continuei sempre com as raízes, né, aqui do Brasil. E eu fui quando a gente sai, né, vai morar num lugar fora, dizem que quando a gente conhece o outro, o diferente, aí a gente se reconhece, né? E foi isso que aconteceu. Eu fui vendo como o Brasil é rico, né? Rico na cultura, rico nas pessoas, na natureza, na É verdade. espiritualidade, uma espiritualidade forte, tão diversa também, né? E aí fui levando esse conhecimento do Brasil para a Alemanha, criou-se essa ponte, né? E também conheci pessoas na Alemanha que também, como eu falei, o xamanismo está no mundo inteiro, né? Lá também conheci o xamanismo como eles falam, nórdico, né? Dos celtas, o mais Que germânico, né? legal. É mais ou Nossa, eu menos amo a isso aí cultura que eu nórdica, meu acredito. Deus do céu. E como que eles receberam, Augusto, esse negócio porque o xamanismo aqui ele é muito terra, é muito ligado mesmo, né, ao planeta, aos elementos, a ervas, a processos naturais, né? Como que e tudo isso, claro, para voltar da psique. Quando você pegou esse conhecimento daqui, levou para lá, como que eles receberam, né? Aquele grupo que você estava, como é que foi? Foi uma reação, é lindo de ver, né? Porque quando a gente alcança um patamar de falar de espiritualidade, não tem nacionalidade, né? É a linguagem da Isso. alma, do coração, os É, elementos, os 4 elementos estão em qualquer lugar da Terra, né? Eles têm talvez outros nomes para seres, para as plantas de qualquer maneira, outro tipo de planta, mas foi interessante às vezes reconhecer plantas que eles têm lá que usam para, por exemplo, a gente pega uma planta aqui, a lavanda, né, que é uma planta assim que o pessoal usa para acalmar, para, né, uma planta com energia materna. Eles têm outras plantas lá que fazem a mesma coisa, que têm que a legal. mesma energia, né? Um exemplo Que seria isso, né? show. Mas E às vezes você foi pro Acre, que eu sei, né? Para onde? Conta para mim. Você estava falando que você foi para dois lugares, né? Quais foram esses lugares aí? eu fui, bom, o Acre eu fui 2 vezes já, né? Fiz uma imersão, levei uma vez um grupo de pessoas da Alemanha para lá que queriam conhecer a floresta amazônica. A gente foi junto, aí eu fiz o trabalho de tradução, né? Conforme eles precisavam, né? Das iniciações, a gente fez iniciações lá de. Ficamos lá 2 semanas, né? É bem Que intenso, né? Você ficar gostoso. com energia elétrica, ficar dormindo sem parede, dormindo em rede, é bem roots, né? É bem raiz mesmo. E, É. e foi para os estrangeiros foi uma experiência também muito forte, né? Porque a cabeça deles também virou do avesso, né? E as coisas que a gente viveu lá, você tá ali você tem que tomar cuidado onde você pisa, né? Pode ter uma cobrinha ali, né? Uma Aqui é cobrinha, gente. Oh, meu Deus. Gente, se tem pergunta aí pro Augusto, já coloca, tá? Que a gente já vai conversando. Se não curtiu o vídeo, já curte. Se ele não se inscrever no canal, é só apertar um botãozinho de se inscrever para não perder conteúdo nenhum. Vamos, né? A gente gosta de conversar também com vocês, tá? Mas e aí, Augusto, você foi pro Acre e depois você também foi para eu fui para o ar, bom, fui para a Floresta Amazônica, né? a Floresta Amazônica. Isso. No Você falou que foi Acreano, para né? dois lugares, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro das nossas. Assim, você falou que conheceu as tribos Runi Queen, né? Na verdade, assim, eu conheci várias etnias, né? Na Amazônia eu fiquei nos Runicuins, mas tive contato com várias etnias, tanto aqui, né, como também na Europa. Até porque também algumas pessoas acabam indo para lá, os pajés da Amazônia acabam indo para lá para fazer é, divulgação da cultura deles, né, de fazer trabalhos espirituais também. Legal. Eu vou te contar uma coisa interessante que aconteceu comigo, por isso que quando você falou Runi Queen, eu até falei, gente do céu, como esse mundo parece grande, mas não é.
Gente, eu não consagro a ayahuasca. O meu processo de desenvolvimento, né, anímico, mediúnico, todo ele foi na unha, né? Então, porque tudo isso, assim, a gente pode desenvolver de duas formas. Ou a gente desenvolve, porque tudo é hormônio, né? A gente pode fazer isso de forma hormonal. Então, a gente pode, tanto consagrando a ayahuasca, participando de todos esses processos, que é um processo que vem de fora para dentro e você consegue fazer os seus processos, que é muito lindo, louvável, é maravilhoso. Ou você consegue, então, entrando para dentro e forçando o seu organismo a produzir DMT, a produzir tudo isso, para que você consiga entrar em estado alterado de consciência e fazer todas essas coisas, né? Então, são dois métodos diferentes e com certeza Perfeito, existem outros. Com perfeito. certeza existem outros, mas são dois métodos para chegar ao mesmo fim. E aí, Augusto, o Cian veio conhecer a casa de Miguel, que é o pajé, né? Um pajé Rony Queen, cuida de 38 tribos lá, tal. É uma pessoa incrível. Eu fiquei assim encantada de conhecer, uma pessoa muito muito tranquila. E como eu nunca tinha experimentado a ayahuasca, que eu nunca tive coragem de experimentar a ayahuasca, aí eu falei para ele, bom, Cian, já que você veio, então ele falou, a gente faz uma consagração aí de ayahuasca, a gente faz um processo e você participa, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu fui. Cara, e aí no dia eu falei assim pro seu Pena, que é um mestre incrível que, né, anda comigo o tempo todo. Eu falei pro seu Pena, e aí, seu Pena, vamos? Ele falou, opa, com certeza vamos. E ele falou para mim assim, o que você quer, Sueli, né? O seu Pena falou para mim, o que você quer? Eu falei, eu quero melhorar minha vidência, melhorar minha comunicação com os mestres, com os espíritos. Aí ele começou a dar risada da minha cara. Ele falou assim, Sueli, com quem é que você está conversando neste momento? Eu falei, estou conversando com o senhor. Aí ele falou, e eu sou o quê? Eu sou um espírito. Ele é um índio bem brabão, sabe? Eu sou espírito. Você não precisa melhorar a evidência, você já tem evidência. Vê se usa isso para uma coisa melhor. Usa isso melhor. Então começou a acabar comigo. Eu ria tanto, cara. É verdade, né, seu Pena? Tô aqui, vou consagrar eu acho que peço para ver a evidência conversando com o senhor. É uma sacanagem, né? Falta de noção, né? Totalmente sem noção. E aí a gente acabou dando muita risada e tal e fui pro ritual. Aí, quando aconteceu o processo da ayahuasca, ele estava sentado comigo. No final, né, a gente colocou os colchõezinhos, tudo, e ele ficou sentado comigo, me acompanhando o tempo todo no processo. E para mim, não fez diferença nenhuma, porque eu estava acostumada com o processo, de uma forma interna. Então, quando se abriu tudo, tal, para mim não foi nada normal, comecei a ver um monte de espírito, um monte de processo, um monte de energia, um monte de aura, um monte de coisa, falei, tá, isso aqui não tem nada de novo para mim, seu Pena, acho que não fez efeito. Aí ele falou, não vai porque, né, não tem nada que trabalhar aí, então tá tudo bem. E aí eu fiquei, tipo, panguando lá, vendo os outros, né? Tomei várias doses de ayahuasca para ver se ia, se entrava na força. Quem entrava na força? Quem? Eu tava lá de boa. E o pessoal tudo, né, fazendo cada um o seu processo. E aí eu fiquei estudando mesmo e vendo o pessoal. Aí chegou a hora do rapé. Meu irmão. Aí ele falou, agora vai que a gente vai fazer um processinho diferente aí com você. Aí eu fui tomar um rapé. Aí o Cian parou, tal, fez o processo com um rapé. E aí a minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu em luz, cara. Assim, foi um negócio tão louco, que para mim foi lindo. Então, o rapé, no caso, foi uma experiência diferente para mim, e não a ayahuasca. Aí, quando terminou todo o processo do rapé, que eu entendi um monte de coisa, tal, minha cabeça, ela explodiu em eletricidade, assim, eu vi todo o processo, foi muito lindo, né? Beleza, fiquei super feliz, tal. Aí, quando terminou todo o processo, foi a tal da sananga, né? Que pinga no olho. O E o colírio pessoal lá. falou assim, gente, não toma, não vai nesse negócio de sananga, porque dói pra caramba. Gente, eu a leiga, tá? Eu a leiga aqui falando processo, depois o Augusto, que é o especialista, fala pra vocês. Não Aí vai. eu tudo com medo da sananga, né? Aí o pessoal pingava no olhinho. Eu vi gente, cara, com processos bem difíceis mesmo com a sananga, tendo que ser ajudadas, auxiliadas, tal, mas depois um trabalho lindo, né? Incrível, mas muito dolorido, né? E eu fiquei com medo de tomar a bendita da sananga, aí o Pena falou para mim, que mulher medrosa é essa? Vai lá, você precisa ter sua experiência, você está aqui para ter sua experiência. E aí eu fui.
Aí fiquei, né, perto do Cian, ajoelhei assim, ele pingou, ele mandou eu fechar os olhos, aí eu fechei, aí ele pingou uma gotinha aqui e falou, agora pode abrir o olho. Quando eu abri o olho, não aconteceu nada. Aí eu falei para ele, Cian, eu acho que você não pingou. Aí ele começou a rir da minha cara. Ele falou assim, que isso, menina, você tá com o olho cheio de sananga. Aí eu falei, eu acho que não, porque eu não tô sentindo nada, não aconteceu nada, e o pessoal tá aí, né, tudo colocando, né, as suas questões para fora e tal. A gente estava em Vivendo 30 de mais ou dor. menos no grupo. Aí ele falou assim: senta lá e vai observar e vai curtir, porque tá tudo bem. Aí eu sentei e fiquei. Aí eu fiquei tão nervosa, eu falei, seu Pena, comigo não aconteceu nada. Ele falou, porque tá tudo bem, menina. Aí ele começou a me explicar os processos de limpeza, depuração, de raiva, rancor, ódio, essas coisas todas. Mas são coisas que eu já tinha trabalhado através de processos energéticos, né? Então, para mim, a Aham. única coisa, e aí nunca mais fiz essa vez, fiquei muito agradecida, gostei muito, foi incrível, serviu de experiência, né? Mas aí também Sim. não não fiz mais. Nunca. Eu vou fazer rapé, com certeza, porque o seu Pena falou que vai fazer rapé com a gente lá, aquele que é o xamanismo caboclo, lá no santuário. Mas não fiz mais. Então, eu tive essa experiência com o Cian maravilhoso, agradeço demais, né, lá dos Rune Queens. E eu gosto muito, né? Eu vejo como as pessoas se transformam, tudo, apesar de toda o preconceito mesmo, né, que volta em cima aí da ayahuasca, de consagrar tal, da jurema também é outra, né, que é muito combatida por causa disso. Outra Vejo planta de prós e poder. contras. Hã? Outra planta de poder, né? A Jurema. Isso, vejo prós e contras, mas eu queria saber a sua experiência e casos que você possa contar para a gente para ajudar o pessoal que está em casa também, né, a ter essa visão mais ampla do negócio. Vamos lá. Vamos lá, porque o xamanismo, para mim, né, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não me considero xamã, me considero um estudioso do xamanismo. Né? Porque o xamã, para mim, é Tá, alguém que nasce dentro de uma cultura xamânica, dentro de uma cultura tradicional, né? Como os Runicuins, por exemplo, indígena. Né? Quando eu fui para a aldeia dos Runicuins, é interessante que você falou do Cian, porque eu fiz o batismo Runicuim. E eu acabei recebendo um nome lá, que é justamente o nome Cian também que eu recebi. ah, que legal. Eu vou contar um pouco da como é que é o batismo deles, porque é muito divertido e Deixa eu também aumentar passa aqui por você. como Tá. você falou, tem esse processo de dor também que a gente passa, né, no Aham. xamanismo, assim, isso eu concordo, não precisa ser assim duro, precisa ser dolorido, né? Essa coisa de ficar passando mal, vomitando, Tem que né, a ser noite desse inteira. jeito, Augusto? Se não Não, vomitar, não vale, cara? não, para mim não, para mim pode ser suave, mas tem uma certa coisa que eu ouvi de pessoas que tomam ayahuasca há muito tempo, eles falam, quem quiser provar o mel, às vezes tem que ser picado pela abelha, né? Porque hoje em dia a gente está acostumado com tudo muito confortável na cidade, tudo muito na mão, rápido, né? Ter um acesso, e às vezes a gente esquece que os nossos antepassados, eles passaram por tanta coisa, por tanta dor, por tanto sofrimento, para a gente poder ter essa esse luxo que a gente tem de vida, né, com essas facilidades. Então, acho que é um aspecto, às vezes a dor, você não precisa ficar sofrendo, mas às vezes a dor é inevitável, né, na vida. Como é que você vai entender a não dor se você não conseguir olhar para a dor, né? Tem que ter os dois, senão você não sabe identificar, né? É. Então, voltando, né, a gente foi para a aldeia e a gente fez o batismo, que são 3 dias. O primeiro dia é uma festa, você fica em jejum 3 dias, você não pode tomar água, você só pode tomar caiçuma. Caiçuma é uma bebida que é feita do milho, da mandioca, né? E aí você acorda de manhã, vai todo mundo para um campo assim bem aberto, e aí tem uma brincadeira que todo mundo fica andando de braço assim um do lado do outro, tipo uma corrente andando, vai andando, e aí tem o pessoal que vai se iniciar, que vai ser batizado, e tem o pessoal da aldeia, os indígenas, eles vão cantando o tempo inteiro, é cantoria. Cantoria é uma brincadeira. A brincadeira é que Beleza. essa corrente humana, né, assim, do lado do outro, não pode quebrar. Se quebrar, você tem que sair correndo e ir atrás do outro para enganchar de novo. Deu para entender? Entendi.
Só que aí vai começando, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí entram as mulheres indígenas também na corrente, começam a andar mais, você debaixo daquele sol escaldante da Amazônia, você não pode tomar água, aí você vai ficando, né, meio fraquinho, e aí entram as crianças, começam a correr feito louco, aí quebra a corrente, você tem que sair correndo atrás para fechar a corrente, e aí você cansa, aí quando o sol está se pondo, você fala, não aguento mais, aí pronto, pode ir para a rede, o sol se pôs, aí você deita na rede, é muito lindo Cara, o esse dia momento. inteiro disso? É o dia inteiro, de manhã até o sol se pôr. Tá. Ah, é uma brincadeira, né? Aí vai aumentando a velocidade da corrente e aí, quando ninguém aguenta mais, pronto, agora vai para a rede, pode E ir. comida? Sem comida. Não, você vai bebendo só caiçuma, só essa bebida do milho, né? Tá. E o seu corpo, lógico, que fica fraco. Sim, mas você vai entrando em estado alterado de consciência, não tem jeito. Porque o corpo, para É, entrar em estado alterado de consciência, ele precisa de sair do normal. Então, pode ser pelo sono, pelo cansaço ou pela fome, por exemplo. Então, um é processo lindo, verdade. já perfeito. Aí, daí, nessa noite, vai chegando a noite, você não pode dormir sem ficar acordado e você tem que ficar reto na rede. Aí vem as mulheres e as crianças e começam a balançar você na rede, cantar para você ter sempre comida na sua vida, para você ter um caminho bom, para você ter sorte, né? E só que você não pode dormir. Você também não pode ficar torto na rede. Eles falam que se você fica, por exemplo, cruza o braço ou as pernas na rede, seu caminho vai ficar cruzado. Se você fica torto, deitado torto, o seu caminho na vida vai ficar torto. Aí é que você Gente, olha que lutando para não delícia. dormir. Nossa, que Aí, ótimo. daí eles ficam cantando para você e vem uma energia muito boa, você sente, né? E aí no dia seguinte você pode voltar a comer comida sem sal, só pode comer macaxeira, que eles falam, né? Mandioca. E aí você fica de rede 2 dias. Aí no terceiro dia, no nascer do sol, eles te levam para a beira do rio. Aí eles te dão a vacina do sapo, né? Que eles chamam de cambô. Ele limpa. Aí você toma muita caiçuma e você não tem jeito. Você acaba fazendo uma limpeza que eles falam, né? Que é você vomita, mas quando você vomita, você sente que sai o que você está falando, muita energia que estava estagnada, né? Seja de medo, de rancor, de ódio, enfim, né? De mágoa. E aí depois você está batizado, vamos dizer. Aí vem o pajé, ele olha para você e sente a sua energia e te dá um nome, e aquele nome tem um significado, de acordo com a sua energia. Né? E o meu nome que eu recebi também foi Cian, que o Cian é um nome para alguém que é uma espécie de líder, que organiza as coisas, que tem uma visão das coisas e tem essa energia para organizar. Né? E aí foi isso, esse foi o. Aí você Cara, recebe o carinho da floresta, vamos dizer assim, eu tô até para pasma, eu tô batizar. até aqui, meu Deus. Que legal. Ah, você foi batizado lá, passou por esse processo com eles, tudo. E, e como você se sentiu depois desse ritual de 3 dias? Como você se sente? É muita energia. Você se sente, para falar a verdade, como depois de uma iniciação, né? Parece que você é uma criança dentro daquela energia que você recebeu, né? Não, e demora para você ir assimilando o que aconteceu, né? Você tem que cuidar daquela energia a partir daquele momento, depois daquela iniciação, daquele batismo. Aí eu percebi, agora começa, eu percebi que eu tinha que cuidar daquela energia para ela crescer. Eu recebi uma energia, mas era minha responsabilidade se eu ia deixar isso de lado ou se ia continuar tomando conta daquela energia E transmitir que para outras pessoas também, né, Augusto? e isso que me trouxe uma conexão muito forte com os seres da natureza, parece, com aquela cultura também, com, com aquela cosmologia Rony Queen, né, com seres que eles falam que existem na floresta. E voltando à sua pergunta anterior, lá dos alemães, eu percebo isso quando eu conto essas histórias, né, para os alemães, ou então quando eu canto em português, é uma coisa muito minha, assim, né? Eu cantar em português e minha língua materna para os alemães cantar uma música falando da energia da natureza, falando dos caboclos, né? Os alemães, eles parece que sentem falta disso, parece que eles perderam essa conexão, de certa forma, com os caboclos dele, com as caboclas deles, porque teve a religião muito forte, tem até uma história lá que eu ouvi, que antigamente os celtas, eles se reuniam, né? Os clãs, em volta das árvores sagradas para decidirem que eles iam fazer nos próximos ciclos, né? Nas Tudo próximas era guiado estações. pelos deuses, né?
Só que a religião católica mandou cortar aquelas árvores sagradas, né? Então eles Sagradas, é. perderam muito essa conexão com, que eu digo assim, com os caboclos, as caboclas, né? Eles esqueceram os nomes, Perdeu a né? conexão com a natureza, né? Virou mentalista. Exatamente. Virou mentalista. Você, Augusto, passa rápido hoje. Cara, estamos no fim do programa, mas Que antes, beleza, né? passa muito rápido, né? A Né? gente vai precisar conversar mais vezes. Com Gente, certeza. eu vou deixar aqui o Instagram do Augusto para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. Ó, tá passando aqui embaixo o Instagram do Augusto, Augusto Monteiro. E vocês podem ir lá no Instagram dele, conversar com ele, né? E você também faz rodas, faz trabalhos, né, com essa energia xamânica. Fala para mim um pouquinho, quem quiser conhecer mais, como que é isso, Augusto? Bom, enquanto eu estou aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo, né? Fazendo também workshops, rodas, né? Cursos relacionados a esses temas aí, né? De conexões com a nossa espiritualidade através da natureza, que a gente chama de xamanismo, né? E só para deixar a última palavra, né? Quer dizer também que Claro, fica à quem vontade. quiser experimentar essas plantas que a gente falou, tem que fazer isso com muita responsabilidade e consciência, saber aonde você vai, com quem que você vai fazer isso e por que que você vai fazer isso, né? Eu, no meu trabalho, eu nunca, na Alemanha, por exemplo, fiz de vender a ayahuasca com pessoas falhas, esse tipo de coisa, porque eu acho que deturpa a cultura que vem dos indígenas, né? Eles têm esse conhecimento direito, né? Senão a gente simplesmente vai roubar esse direito que é deles, vamos dizer assim, essa patente, vamos dizer, esse patrimônio. Sim, é um patrimônio deles, né, Augusto? Recadinho em alemão para os alemães? Os alemães, vamos Ah, não ia lá. deixar você sair sem falar, não. Fala aí, fala aí, fala aí. Obrigado. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr mitgehört habt. Das ist eine Freude und einen lieben Gruß an Deutschland. Vielen Dank. Ó, como ele E fez assim, eu sei que ele acabou, certo? É isso mesmo, Augusto? teria me surpreendido se você tivesse entendido alguma coisa que eu tive que Pois fazer, é, né? você vai falar, caraca, né? Demorei tanto para Augusto, meu aprender. irmão, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal, muita coisa juntos aí. Com Eu tenho certeza que certeza. é só o início da jornada, né? Que está sendo bem consciente, bem bacana, bem legal. E quero agradecer você também que ficou até o final. E, meu irmão, muito obrigada mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Augusto? Muito obrigada. Obrigado, Sueli, pelo convite, ao Jornada Consciente, a toda, né, a Casa de Miguel, esse lugar maravilhoso que eu também conheci no Brasil e tive que levar também para a Alemanha, né? Porque é um A Casa negócio de tão Miguel está na lindo que Alemanha agora. eu falei isso, as pessoas têm que conhecer no mundo inteiro, né? Então, É. essa jornada consciente ainda vai dar o que falar, tem chão ainda. Nós que agradecemos, viu, meu irmão? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, mas antes eu vou deixar para vocês a playlist do Jornada Consciente, se você perdeu algum episódio, tem bastante episódio já para vocês, e também vou deixar aqui. Vou deixar um vídeo para vocês aí, vou ver aqui no meu coração qual o vídeo que seria adequado colocar aqui, que é para você também continuar esse processo de aprendizado ou de aprofundamento do seu aprendizado, tá bom? Beijo para vocês que estão assistindo. Augusto, muito obrigada e até a próxima, viu? Até a próxima. Beijo.